Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e hiatosnegros.com.br. E hoje, mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu tô aqui gravando um podcast porque, como todos sabem, os meus vizinhos estão felizes pra caramba fazendo uma obra e é praticamente impossível eu ouvir os meus próprios pensamentos durante o dia. Então agora vamos pro Corujão. E hoje eu tava querendo falar de um assunto que ele é considerado por muitos como uma das bases, né, da prática mágica em si, e alguns consideram um dos exercícios mais importantes que um ocultista tem que executar. Lembrando sempre, antes de começar o assunto, que a gente tem o nosso portal imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br, temos o nosso Instagram, temos a página no Spotify, onde estão todos os podcasts para vocês ouvirem, e também está no Castbox, no Deezer e em qualquer outra plataforma de podcast que vocês tiverem acesso, fora a nossa página no YouTube, o Portal Atos, para quem não curte ouvir os podcasts no Spotify, pode ouvir direto no YouTube e compartilhar com a galera, tá bom? Então vamos começar. Que diabos de exercício é esse que parece ser tão bom e que a gente não tinha falado ainda? Na verdade, a gente já falou desde o começo, né? A gente sempre cita ele, mas como ele é uma coisa muito básica, a gente normalmente cita ele por alto. E esse exercício nada mais é do que a auto-observação. O que é a auto-observação? Bom, primeiro, quando uma pessoa começa a fazer muita merda quando é adolescente, todo mundo fala pra ele, cara, olha bem a merda que você tá fazendo. Por incrível que pareça, essa frase é absurdamente sábia, né? A pessoa, ela nasce sem saber porra nenhuma, e aí ela vai aprendendo as coisas, então ela aprende o que é errado e o que é certo, né? E ela vai experimentando para ver o que ela considera realmente errado e o que ela realmente considera certo, e obviamente ela vai errar várias vezes durante esse processo. Então, por conta disso, quando a gente é novo, a gente faz muita merda. E eu sempre falo que, tipo, quando é novo fazer merda, faz parte, né? Porque é melhor você fazer merda enquanto tá experimentando, enquanto ainda é jovem, do que você deixar pra fazer merda depois de velho. Porque se pra jovem já é feio, pra velho, burro velho é pior ainda, né? Mas quando a gente fala na questão mágica ou ocultista, vamos botar assim, a gente tem várias outras observações que têm que ser levadas em consideração. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho citado muito aqui foi a questão da frequência energética. A frequência energética de uma pessoa, ela dita muito sobre como o humor dessa pessoa vai estar. E é interessante como isso faz com que a pessoa, mesmo que ela sinta que ela tem que estar bem, ela não tem motivo para estar mal-humorada, ela fica agoniada e ela fica triste. Esses dias eu saí para um aniversário, e depois desse aniversário eu fui para uma festa que foi até de madrugada, certo? Então eu passei por vários lugares e encontrei várias pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia, e que eu não sei mais ou menos como seriam as frequências vibracionais dessas pessoas, mas vocês sabem como é que é bêbado, né? Aperta a mão de todo mundo, abraça todo mundo, dança com todo mundo, fica feliz com todo mundo e bebe junto com todo mundo. E por conta disso, nos dias seguintes, depois que a ressaca passa, a gente ainda se sente um pouco que influenciado, né, por aquelas pessoas e aqueles ambientes e aquelas músicas que a gente ouviu naquela noite. Só que o que acontece? Algumas pessoas, elas simplesmente aceitam aquilo e vão levando a vida e pensam, minha vida é uma merda, é por isso que eu tô me sentindo mal. Mas algumas pessoas que já têm um conceito, né, estabelecido de frequência energética, elas olham e pensam, pô, cara, legal, eu realmente meti o pé na jaca e bebi um pouquinho mais do que eu deveria, mas, pô, não era pra eu estar me sentindo assim. Então, normalmente, vem os efeitos que as pessoas falam. A sensação de que algo vai dar errado, uma sensação de vazio, uma sensação de tristeza. E eu cito essas sensações principalmente, apesar de não ser muito a minha praia, porque é o que eu mais tenho visto as pessoas falando, né? Que são os efeitos de segunda-feira.
né? Algumas pessoas elas falam que na segunda-feira elas sempre se sentem assim, né? Com aquele sentimento de que a semana vai ser ruim, de que elas esqueceram de fazer alguma coisa e de que a vida não tá lá tão divertida como deveria estar, mesmo sendo começo de mês. A pessoa tá com dinheiro na conta, ela tá com as contas pagas, ela tá namorando, ela tá feliz, mas por algum motivo ela se sente meio vazia, né? Como se algo fosse dar errado. Isso é o quê? Pode ser várias coisas. A gente já citou aqui que isso pode ser um vampiro energético, isso pode ser uma larva astral, isso pode ser a frequência da pessoa que está um pouco fora do que deveria, ela pode ter uma anomalia de chakra, ou seja, pode ser muita coisa. Porém, ela só vai perceber isso se ela realmente parar para se auto-observar. Porque todo mundo sabe quando está bem. E, da mesma forma, todo mundo sabe quando não tá 100%. Por isso eu até brinco com os meus amigos quando eles perguntam: "E aí, como é que você tá?" Eu dou uma porcentagem, 75%, 25%. Então eles já sabem que eu já tô de olho em mim e sabendo que tem alguma coisa errada. Nessas últimas semanas, eu tenho falado bastante em como a pessoa pode fazer, né, para trazer essa frequência, né, voltar ao 100%, baseado no quê? Baseado na própria observação. Se você percebe que você não está 100%, alguma coisa pode estar errada e nem sempre, claro, isso vai ser um motivo, né, espiritual, vamos botar assim, energético, mágico, ou encosto, olho gordo. Às vezes você tá mal porque, cara, você tá estressado. Às vezes o teu salário atrasou e as contas não vão atrasar. Às vezes aquele teu pagamento não caiu. Às vezes você tá resfriado. Às vezes tu pegou Covid, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então sim, isso vai influenciar o seu humor. Porém, você tem que observar o quanto isso te influencia. Eu vejo pessoas que, por exemplo, eu tô gripado. E aí a pessoa parece que tá morrendo, sacou? Ela vê a vida dela como: meu Deus, minha semana acabou, eu tô espirrando. Gente, você tem que observar o tamanho do seu problema normal, né? Vamos botar assim, e verificar se ele realmente está te afetando mais do que deveria. A gente vê muito isso em duas questões de relacionamento: o amoroso, né? E o com os amigos no geral, social, vamos botar assim. Algumas pessoas, cara, elas ficam meses tristes porque um amigo brigou com elas por algum motivo. Às vezes o cara nem lembra que falou alto com a pessoa, deu um grito, ou que deu um fora na pessoa, mas a outra fica remoendo aquilo durante meses. Até que um belo dia a outra pessoa perceba e chega e fale: não, não era nada demais não. Eu só tava bêbado, ou eu tava num dia ruim. Eu, nem percebi que eu tava falando assim com você. E isso rola bastante e vocês já devem conhecer alguém, logo que eu falo já aparece alguém na cabeça de vocês que passa por isso. E quando a gente fala no quesito de relacionamento amoroso, a forma como esses relacionamentos podem afetar o humor de uma pessoa e a fé dessa pessoa em que ela pode ficar boa é absurdo. Alguém deve conhecer, mano, mas eu conheço pessoas que ficaram meses na merda por causa de um relacionamento que não deu certo. E o pior, o relacionamento às vezes nem era bom. Às vezes a pessoa sozinha tá tendo muito mais chances, certo? De ser mais feliz e de ter um futuro melhor do que com aquela outra pessoa que ela agora tanto chora e prega ela como se fosse um santo. Então o que rola? Se a pessoa parasse nesse momento e falasse: eu acho que eu tô melhor, isso daí ia ser maravilhoso pra ela, porque ela ia seguir em frente e talvez ela encontrasse alguém melhor. Mas é aí onde entra a questão: como é que você vai fazer isso se você não se observa? E é disso que eu quero falar. Como funciona essa auto-observação? Bom, a gente fala muito aqui sobre a questão da meditação. E eu até então eu não dei nenhuma aula de meditação aqui e tal, até porque a gente tem um monte de formas de meditar escritas lá na imperiumfortuna.com, onde vocês podem ver como fazer uma meditação. Só que as pessoas elas simplesmente não entendem para que serve uma meditação. E um dos exemplos de para que serve a meditação é a auto-observação.
As pessoas elas simplesmente pensam que quando você para meditar, o que você tem que fazer é ficar pensando em nada. Aí as pessoas lembram que, por exemplo, quando elas tentam pensar em nada, a cabeça delas fica cheia de pensamento e por conta disso elas falharam. Então vamos mudar um pouquinho esse conceito de meditação silenciosa e vamos imaginar que vocês podem fazer uma meditação para gerar essa autoobservação. Por exemplo, pega um dia que você não está se sentindo bem, mas você não consegue definir exatamente qual é o motivo. Você você tem que realmente parar tudo que você está fazendo e se dá pelo menos uns 10 minutos. O ideal seria uns 20 minutos, né? Porque até você relaxar demora um pouquinho. Você para e ao invés de você tentar procurar o silêncio dentro da sua mente, coisa que não vai acontecer porque você está frustrado, você durante essa observação conversa com você mesmo e tenta entender o que é que está fora do lugar. Quais seriam os motivos para que você pudesse estar desequilibrado, certo? Sim, se pergunta, todo mundo tem uma vozinha na cabeça, a não ser aquela galera que a gente citou mais cedo, que eu não lembro qual era o nome do problema, acho que era fantasia, sei lá, a fantasia. Acho que era isso, mas eu não lembro se era o nome da banda ou se era o nome do problema, né? Que a pessoa não consegue imaginar coisas, ela não consegue falar com a voz na cabeça. Então, quem não tem isso vai conseguir fazer isso. Sentar e conversar com a voz dentro da própria cabeça. Conversar sobre o que? Vamos falar de filme? Não. Tenta entender o que é que não está em 100%. Você está agoniado? Você está triste? Você está com raiva? Você está com medo? Você está se sentindo perseguido? Conversa com essa voz na sua cabeça, de preferência não em voz alta e não em público. Tentem fazer isso sozinho, porque senão talvez vocês possam piorar a situação social de vocês. Mas tentem fazer isso. Conversem com essa voz na sua cabeça e verifiquem o que é que está de errado. Obviamente, na mente de vocês vão vir mais de 30 mil exemplos. Até um dia que você passou vergonha na 5ª série virar na sua cabeça. Por quê? Na nossa vida, a gente sempre tenta evitar lembrar de coisas ruins. É a tal da ressaca moral que a gente normalmente tem. A gente não supera elas. A gente espera elas passarem, certo? Todo mundo aqui já deve ter feito isso. Foi numa festa, bebeu demais, fez merda, quebrou tudo, arrumou briga, apagou lá no chão, no outro dia voltou pra casa, e aí, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? A pessoa simplesmente deixa as pessoas esquecerem, ela sabe que ninguém vai esquecer, só que com o tempo aquilo vai se tornando mais brando. Mas, quando você para pra pensar na sua vida, vai por mim, o teu cérebro é um filho da puta cruel. Uma das primeiras coisas que ele vai te lembrar são essas coisas ruins. Só que você vai encarar isso e você vai acabar percebendo que aquilo nem era tão importante assim. Obviamente algumas pessoas vão ter algumas coisas que são até crime e tal, e eu prefiro não falar disso. Mas muitas das coisas que vão aparecer são bobeiras, que a gente evita encarar e que são só nossas e às vezes ninguém mais sabe, mas que elas nos incomodam. Porém, você tem que lembrar que é uma autoobservação de você de agora, certo? Você não vai tentar resolver a sua vida inteira numa meditação de 20 minutos. Mas você vai tentar, pelo menos, resolver 1 ou 2 dias da sua vida para que você se sinta um pouco melhor. Então você vai parar e se perguntar o que é que nesses dias, nessa semana, estão fazendo com que eu não me sinta tão bem? O que é que está me afetando? E quando você definir pelo menos 1, 2 ou até 3 coisas, porque não vai dar para ser muito mais do que isso em 20 minutos, você vai tentar pensar uma forma de resolver isso. A resolução, ela não precisa necessariamente ser durante a meditação, porque você vai estar calmo e pensando no teu passado e até algumas coisas do futuro que podem vir. Só que como resolver isso ou como lidar com isso, você vai acabar encontrando depois, certo? E aí você vai perceber ou não se você vai lidar com aquilo resolvendo o problema ou simplesmente ignorando aquele problema. Porque alguns problemas não têm resolução.
E alguns problemas nem merecem o esforço de ser solucionado, certo? Então, às vezes, você está se preocupando com uma coisa que é muito idiota, que não tem solução, mas está estragando o teu dia porque tu imagina que aquilo vai acontecer e você vai se sentir mal. E às vezes aquela merda nem acontece. Então, a autoobservação inicialmente vai ser isso. Você para, verifica qual é a tua porcentagem de bem-estar naquele dia. Você senta, tira uns 20 minutinhos e se pergunta o que é que tá te incomodando. Quando você tiver algumas respostas, e você vai ter muitas, você vai acabar aprendendo a fazer isso com uma frequência. O que é que eu aconselho? Uma vez por semana, principalmente no começo da semana, na maldita segunda-feira que ninguém gosta, toda segunda-feira tu para 20 minutinhos antes de começar a sua semana, ou até no domingo, né? Dependendo. E aí você se pergunta o que é que tá te incomodando e o que é que pode atrasar a sua semana. E aí você tenta lidar com aquilo logo no começo da semana. Por quê? Porque com a prática você vai começar a perceber o que é que realmente te incomoda e o que é que realmente faz sentido te incomodar. E com o tempo, conforme você vai resolvendo essas coisas, elas vão deixar de acontecer com frequência. E isso é muito importante. Qualquer prática que pode ser considerada mágica ou ocultista, elas são absurdamente baseadas nisso. Conforme você vai fazendo várias e várias vezes, você vai se tornando melhor e melhor naquilo, até um ponto que você vai fazer de forma tão natural que você nem vai mais precisar fazer aquilo. Você vai ver vários problemas que você encarava como se fosse o fim do mundo. Tu vai falar, isso nem é erro grave. Que se foda, tem um outro problema maior, saca? E esse sim eu vou correr atrás pra resolver. Esses aí são pequenos, eles vão passar, entendeu? E não é você simplesmente abrir mão dos seus problemas e falar, foda-se, sou libertino, vou beber pra caralho, vou fumar e ficar doidão que o problema passa. Não, é o contrário. Você vai encontrar os seus problemas, você vai encarar os seus problemas com calma, de preferência sóbrio, talvez com um pouco de energético ou café para dar aquele ânimo, mas você vai encarar sempre os seus problemas. E você vai fazer isso pelo menos uma vez por semana, sempre no começo da semana. Nunca deixa pro final, não, sacou? Sempre no começo da semana. Faz isso durante um mês e tenta ver qual vai ser a diferença que isso vai ter, né, na sua psique, vamos colocar assim. Porque negar os problemas não é uma opção. Eles sempre vão voltar. Mas você, para poder encará-los, você tem que realmente falar, eu estou de olho em mim. Eu estou me auto-observando. E isso é uma coisa que as pessoas raramente fazem, ainda mais hoje em dia, onde você tem uma tonelada de fotos de pessoas ricas, de foto de gente viajando, de um monte de podcast de gente falando o que comeu, o que jogou, para onde foi, etc. Esse bombardeio de informação totalmente inútil serve exatamente para que a gente não observe os nossos problemas e não encare eles. Então eu sei que é muito, mas muito mais fácil você ignorar todos os seus problemas e ficar o dia inteiro jogando Candy Crush, olhando foto de gatinho, vendo foto de modelo gostosa dançando no TikTok e vendo coisas babacas do tipo, do que você parar 20 minutos e se observar e pensar nos seus problemas e como resolver pelo menos 3 problemas da sua semana essa semana, sacou? Então tentem isso. Eu sei que esse podcast não é lá tão ocultista assim, mas praticamente todos os grimórios que vocês vão encontrar sobre magia natural vão falar para você fazer isso. E é uma das lições básicas. A gente vai encontrar muito disso no Franz Bardon e etc, na John Fortune e no Magos, do Francis Barrett. Então, por mais que possa parecer algo mais psicológico e tal, vai por mim. Tem muito de magia nisso daí e é o primeiro passo para vocês se tornarem bons ocultistas. E como a gente já está batendo os nossos 20 minutinhos, não se esqueçam que o nosso portal é o imperiumfortuna.com
e atosnegros.com.br. Se você gosta mais de Instagram, lá no Instagram a gente posta quais são as matérias novas da semana. Lembrando sempre, 2 podcasts por semana. A gente tem o nosso Apoia-se e graças aos nossos apoiadores, agora a gente aumentou a frequência de podcasts e vamos voltar a ter as entrevistas também. Tivemos uma pausinha aí por causa de um problema com o nosso convidado, mas fora isso tá tudo ok. E lembrando sempre que o nosso Apoia-se vai de 5 a 50 reais. A gente também tem o nosso Pix, todos os links estão na descrição. É trocadinho, gente, como eu disse, 5 reais por mês. Não compra um maço de cigarro, sacou? Não um bom, pelo menos, sacou? Então, quem puder apoiar, a gente agradece muito. Quem não puder apoiar, não tem problema. Basta visitar, dar like, compartilhar, entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque o debate continua lá, certo? Então, galera, tenham uma ótima semana para vocês e, caso eu não apareça aqui ainda até o final da semana, um ótimo Dia das Mães para vocês. E é isso, galera. Fortuna!